ore por nós, em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu tenho uma palavra e eu queria pedir a sua atenção como igreja, porque a palavra que eu tenho para compartilhar hoje, nesse momento, é uma palavra doutrinária que entra dentro do processo de entendimento que nós temos que ter sobre o mundo espiritual. E por isso eu preciso da sua atenção para você entender a realidade do mundo espiritual. Nós temos um mundo físico que é tocável. Eu consigo aqui, tocar no presídio de Elma, no presídio de José. Só que tem uma questão, irmão. Eu não consigo tocar no mundo espiritual, mas isso não faz dele menos real do que o mundo físico palpável. E por isso eu quero pedir a sua atenção. Nós vamos caminhar na palavra. Nós temos muitos textos bíblicos para poder estar analisando. Eu queria que você estivesse concentrado. Não deixe o inimigo te tirar do foco. E agora eu te peço para você se colocar de pé. E nós vamos ler, começando pelo livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. A partir do verso 11, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: filho do homem, faço uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. Verso 13: estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobria, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, o safiro, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os teus engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Podeis assentar. Se possível, troca para mim, deixa a corrigida fiel. Essa é a revista atualizada. Queridos, eu quero falar hoje sobre essa realidade do mundo espiritual. Deus criou todas as coisas. A Bíblia diz que Deus criou tudo. Deus é o único ser que é eterno. Deus, Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, é eterno. Pastor, de onde originou Deus? Deus não se originou. Ele é eterno na sua essência, na sua pessoa. Porém, em um momento da eternidade, Deus, Ele construiu, Ele fez. Ele criou o mundo espiritual, depois criou o mundo dos homens. Mas eu quero falar hoje sobre o mundo espiritual. Deus criou todos os seres, criou os céus, criou anjos, arcanjos, querubins, serafins, seres celestiais. E aí entra a grande pergunta, pastor, e como é que entra essa questão? Como é que surgiu o diabo? Como é que surgiu os demônios? É sobre isso que eu quero falar hoje. A queda desses seres espirituais. Mas como eles eram? Foi Deus que criou o diabo? Foi Deus que criou o Satanás? Não, amados. Deus criou tudo perfeito. E eu tenho insistido com a igreja. E mais uma vez hoje eu quero dizer para cada um dos irmãos que aqui estão presentes: Deus deu o livre-arbítrio para as suas criaturas. Ele deu o livre poder de decisão para todos. E quando nós olhamos para o texto bíblico que acabamos de ler, nós encontramos aqui uma profecia que Deus levanta o profeta Ezequiel para profetizar para o rei de Tiro. Pastor, e o que isso tem a ver com Satanás? Aqui, dentro do prospecto profético, existe uma maneira de Deus ministrar. Deus está falando ali para uma profecia, para o rei de Tiro, mas nesse momento aqui, Deus ele desvia para poder falar de um outro acontecimento do mundo espiritual. E depois ele vai voltar novamente, porque é quase impossível falarmos que o que está relatado no verso 12, 13, 14, 15, 16 e 17, que isso se fala de qualquer homem. E é o que eu quero analisar com vocês. Voltemos para o versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz Deus. O Senhor Deus está dizendo: tu eras o selo da medida.
cheio de sabedoria, perfeito em formosura. O que temos aqui, irmãos? Nós temos aqui Deus falando de um ser que ele criou, que ele era selo da medida. O que significa isso? Eu não sei, Rainha, se você consegue ir modificando, mas nas outras traduções você vai encontrar o que é selo de medida. Selo de medida é sinete da perfeição. Significa que esse ser, ele era um modelo de perfeição. Deus criou esse ser de maneira que ele era um modelo, ele era o padrão, ele era o ISO 9010. Ele tinha toda a perfeição, era um aferidor de medida, porque ele era o padrão. Deus o fez, primeiro, como um aferidor de medida, como um modelo de perfeição. Segundo, cheio de sabedoria. Esse ser, Deus encheu ele, deu a ele muita e muita sabedoria. Terceiro ponto, a Bíblia diz que ele era perfeito em formosura. Ele não apenas ele era um sinete de perfeição, não tinha nada nele que pudesse ser olhado que era imperfeito, não, totalmente perfeito. Ele era cheio de sabedoria, mas esse ser, ele era formoso. Poderíamos classificar de tudo que Deus criou, esse era o ser mais lindo que Deus havia feito. E lembrando que Deus está usando o profeta Ezequiel aqui e fazendo uma lamentação, faz uma lamentação. Deus não nos criou para o erro, para o pecado. E eu já começo aplicando a palavra. Deus deu a mim e a você tudo que nós precisamos para viver uma vida de relacionamento com Ele. Todavia, as nossas escolhas é que vai fazer a diferença lá no final. O verso 13 diz que ele estava no Éden. Pastor, que Éden esse? É o Éden de Adão? Não! Estamos falando de um Éden celestial. O Éden de Adão é um Éden material. Esse Éden é um Éden celestial, porque por causa da sua característica, estava no Éden, no paraíso, no jardim de Deus. A Bíblia está dizendo que ele era coberto de toda pedra preciosa. Ele era belo, ele era lindo, ele era formoso. E Deus fez as suas vestimentas. Pelo menos é citado aqui 9 tipos de pedras. A cobertura dele, sardônia, topázio, diamante, turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, carbúnculo, esmeralda, ouro. Também diz aqui: as obras dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti no dia que foste criado, foram preparados. Claro que existe uma divergência dentro do campo teológico sobre o final desse versículo, porque nem todos têm essa mesma interpretação de que em Lúcifer, nesse ser que Deus criou, nesse dia, Deus também criou a música. Há uma divisão de entendimento, mas eu sou propenso a crer que através desse ser Deus trouxe a existência, o louvor celestial a partir dele. Alguns chegam a apresentá-lo como maestro no céu, mas algo especial Deus dotou esse ser. No dia que ele foi criado, Deus deu a ele todo um aparato, Deus deu a ele toda a condição. O lugar era perfeito, a beleza estava nele, ele era um ser perfeito. Tem mais ainda, verso 14: tu eras querubim ungido para proteger. É o único que tem essa classificação de um querubim ungido. Deus o ungiu para proteger. Onde é que ele estava, pastor? Eu te estabeleci. Deus estabeleceu ele lá no Monte Santo de Deus. Ele estava lá no patamar onde Deus estava, no meio das pedras, afogueada, pedras de fogo, tu andava. Ele estava no lugar perfeito da glória, da mais sublime glória de Deus. Foi onde esse ser esteve. Deus deu a ele privilégios. Deus dotou a ele de inúmeros benefícios. Verso 15: perfeito era nos seus caminhos. Deus criou ele de maneira perfeita.
desde o dia em que foste criado. Amados, quando eu me deparo com esse versículo 15 e fico a olhar os nuances, os detalhes dele, porque esse texto Deus está dizendo: olha, perfeito você era, você foi criado perfeito. Em todo o processo da tua caminhada, o teu caminho, o teu trilhar no céu era de perfeição, desde o dia que você foi criado, até, agora aqui nós começamos com um problema, até que se achou iniquidade em ti. Tudo estava indo muito bem. Nós temos aqui alguns nuances de dificuldade de entendimento, de compreensão. Mas como assim? Em um lugar perfeito, em um lugar que não tinha nenhuma indução para o mal, para o pecado. Mas ainda assim no coração desse ser achou-se iniquidade nele. Eu vou parar aqui e vamos para o outro texto. Isaías capítulo 14, versículo 12. O profeta Isaías, ele está profetizando sobre a queda da Babilônia. E da mesma forma que Ezequiel, abre-se uma lacuna e ele vai falar de um ser que não pode ser humano. E ele diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Deixa ele pro 12. Caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. É interessante que esse termo também, estrela da manhã, é designada para a pessoa de Jesus. Mas quando nós estamos falando aqui desse ser, isso está falando, irmãos, que Deus irradiou esse ser de luz. Jesus, ele é Deus. Esse ser, ele é criado. Mas Deus deu a ele luz, que ele irradiava a luz. Filho da alva, estrela da manhã. Um ser que irradia luz. Porém, ele foi lançado fora do monte de Deus. E por quê? E aqui nós começamos a trilhar agora o processo da queda desse ser. Vira o 13. Vira o 13. Dizias no teu coração. Irmãos, a Bíblia está dizendo que esse ser, ele resolve ter uma conversa íntima consigo mesmo. Algo que ele vai trabalhar no seu interior. Tu dizias no teu coração, primeiro ponto, eu subirei ao céu. Quando nós estamos focados no ego, no egocentrismo, somos ególatras, caminhamos dentro do processo daquilo que levou Lúcifer a cair. Ele diz: eu subirei ao céu. Segundo, eu subirei acima das estrelas de Deus. Entenda, quando a Bíblia se refere à estrela, não estamos falando no espaço sideral, estamos se referindo aos anjos. Esse ser está dizendo, dentro do seu coração, ele estava maquinando: eu vou subir lá no céu. Eu vou estar acima de todas as estrelas de Deus. Eu vou exaltar ali, eu vou colocar ali o meu trono. Epa, como assim? E no monte da congregação eu me assentarei, da banda dos lados do norte. Ele maquina no seu coração. Ele deseja no seu coração assumir um lugar que não era dele. Ele queria ir estar acima dos anjos, ser semelhante a Deus. Um ser que foi criado, um ser que deveria louvar, magnificar o seu Criador. Agora ele quer roubar a adoração para si. Ele quer um lugar que pertence ao Criador. O seu ego, o seu eu foi corrompido. Achou-se iniquidade nele. Versículo 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A soberba tem sido a raiz de males e de queda de muitos homens e de muitas mulheres. Provérbios diz que a soberba precede a ruína.
lá acima das mais altas nuvens. Ele queria o lugar mais alto, que não lhe pertencia, o lugar que pertencia exclusivamente ao Criador. Voltemos para Ezequiel. Ezequiel 28, no verso 16. Isaías nos fala que ele maquinou no seu coração. Ele desejou isso no seu coração e ele tinha um projeto. Ele criou um projeto. Ele criou uma plataforma daquilo que ele iria desenvolver. E como é que ele fez isso? Diz a Bíblia: na multiplicação do seu comércio, se encheu o teu interior de violência. Pastor, mas espera aí, que comércio? No céu. Essa palavra comércio fala daquele que é, a expressão seria exatamente essa: caluniador, fofoqueiro, aquele que vende ideias, aquele que vende conceitos. Qual foi o papel e qual foi o comércio de Lúcifer? Ele começou a maquinar no meio dos anjos calúnias contra Deus. Ele começou a falar mal de Deus. Ele começou a trazer para si uma atração de que ele seria melhor no governo do que o próprio Deus. É loucura? Sim. Mas foi esse o caminho que ele tomou. A Bíblia está dizendo que na multiplicação do teu comércio se encheu o seu interior de violência e ele pecou. O pecado adentrou o seu coração. O pecado dominou o seu ser. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Ele cavou a sua própria ruína. Ele maquinou. Bíblia 17. Elevou-se o seu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Igreja do Senhor. Essa narrativa que acabamos de fazer aqui entre Isaías e Ezequiel nos fala da experiência que esse ser teve lá nos céus. Agora eu tenho aqui uma quantidade enorme de texto que eu tenho o desejo de até as 9 horas eu terminar de ler cada um desses textos com os irmãos, para que possamos entender e compreender como foi a queda desse ser. Porque estamos falando aqui da maquinação, do projeto dele. Isaías e Ezequiel estão tratando desse ser de maneira individualizada. Mas isso não foi apenas um individual. E aqui mora o grande e o gravíssimo problema que eu tenho advertido à igreja. Porque esse ser, ele não apenas se corrompeu, mas ele se tornou um corruptor. Lúcifer, ele tomou essa decisão e ele foi trabalhando outros seres. Ele foi agregando, ele foi somando. E o pior, que ele usou tudo aquilo que Deus deu a ele. Olha, corrompeste a tua sabedoria. Ele usou toda a sua maquinação, toda a sua estratégia. E sabe o que é pior, igreja? É que ele conseguiu convencer os anjos de Deus. Eu confesso, como pastor, como teólogo, dá um nó na minha cabeça entender como que os anjos que foram criados por Deus, que estavam diante do Deus eterno, conseguiu serem convencidos por Lúcifer para abandonarem a Deus e seguir a Ele. Isso mostra a perversidade, a capacidade, a estratégia que esse ser estabeleceu com o propósito de desviar aqueles seres que deveriam ficar ao lado de Deus. Pastor, mas qual é o tamanho do estrago? O tamanho do estrago, eu digo que para mim, do meu ponto de vista, é desproporcional. A Bíblia define, irmãos, quantos anjos existem? Não. A Bíblia não diz quantos anjos nós temos. Mas, todavia, nós temos um texto da palavra que não diz quantos anjos. Apenas tem uma visão do apóstolo João. No livro de Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 11. Olha o que diz João. Olhei, ouvi a voz de muitos anjos ao redor
milhares de milhares. Quem entendeu o que é isso? Eu confesso que eu só fui entender esse texto depois que eu cheguei em Portugal. Sabe por quê? Porque nós no Brasil, nós dizemos milhões e depois falamos de bilhões. Mas em Portugal não fala bilhões. Portugal fala 1.000 milhões. 1.000 milhões é 1 bilhão para nós, brasileiros. Se você der um Google no teu telemóvel, eu fiz isso aqui no Google. Eu acho que eu tenho a tela salva aqui. Quando você dá um Google e você digita o que é milhões de milhões, sabe qual é a cifra que te dá? 1 trilhão. Eu não estou dizendo que tem 1 trilhão de anjos. Eu estou te dizendo que João, ele disse assim: eu ouvi a voz, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares. Tem uma versão que diz assim: e esse era o seu número. João, ele está expressando, esse é o número que ele está enxergando, que ele está vendo. Então nós estamos falando, irmãos, de bilhões, de criaturas, de seres que serviam, que estavam diante do Senhor. Mas escuta, a estratégia do maligno foi tão forte, foi tão intensa. Vamos para o capítulo 12 de Apocalipse. Capítulo 12, versículo 3. Diz assim: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Vira o 4. Todos os teólogos são unânimes em entender. Esse texto do versículo 4, ele aponta para a queda de Lúcifer. Diz aqui: a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, lançou-a sobre a terra. Escuta, João está dizendo de maneira profética, inspirada pelo Espírito, que quando Satanás caiu, ele conseguiu levar com ele 1/3. 1/3 dos anjos de Deus. Vira o verso 7. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Verso 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado, escuta, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Ei, eu chamo a sua atenção. Olha o que o texto está dizendo. Os seus anjos foram lançados com ele. Mas eu pergunto: quantos anjos que Satanás criou? Ele não criou ninguém. Ele não criou nenhum anjo. Isso são seres que se associaram com ele. São seres que deixaram ser levados por ele, convencidos, empedernecidos. E tem uma questão muito séria, irmãos. Há um tempo atrás aqui eu estava pregando uma palavra e eu disse para a igreja: quando nós falamos do pecado que adentrou na terra, escuta, a Bíblia diz que por intermédio de Adão, todos nós somos pecadores. Romanos 5,12 diz que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte passou para todos os homens. Por isso todos pecaram. Todos nós somos pecadores porque vamos morrer. Por intermédio de Adão. Pastor, mas eu não estava no Éden. Mas Adão nos representava lá. Nós somos filhos gerados de Adão. E trazemos conosco essa raiz do pecado. Estamos agarrados com Adão. Oh, glória a Deus. Agora escuta uma coisa. Volta lá para Apocalipse 12 e verso 9. Não há geração, não foi transferido o pecado. Cada um desses seres são individuais na sua escolha. Isso significa dizer que todos esses anjos, eles escolheram um lado. Eles escolheram ficar do lado de Lúcifer, por escolha própria, por decisões próprias. 1/3. Só para
refresca a memória. O que é isso? É 2 por 1. Se tinha 3, 1 saiu com o maligno. Se tinha 6, 2 saiu com ele. E eu chamo a sua atenção para isso, porque anterior a esse fato, como é que nós faríamos a leitura? Deus e os seus anjos, a partir do momento que eles decidem seguir a Satanás, agora eles são anjos de quem? De Deus? Não. Agora eles são anjos de Lúcifer. Perderam a identidade, perderam o céu, perderam tudo. Eu trago, irmãos, com muito temor e tremor. Eu sei que para alguns pontos que eu vou tratar aqui agora, seja surpresa, talvez você nunca ouviu falar sobre isso, mas eu preciso trazer para você com que seriedade a Bíblia trata dessas coisas, que a Bíblia trata do pecado, que trata do erro. Segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 4. Vamos falar de um lugar chamado Tártaro, que é a prisão de anjos caídos. Diz a Bíblia: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Não pode deixar, só o 4. Quando essa palavra inferno não é o Geena, para onde os homens sem Deus estarão indo, não é o lago de fogo. Essa palavra inferno, que no grego é Tártaro, está classificando um local de prisão de seres espirituais. Pedro, ele fala desse assunto, mas Judas na sua carta, no versículo 6, ele também vai tratar do mesmo tema. Judas diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Escuta uma coisa: quando nós estamos falando da queda dos anjos, nós, Assembleia de Deus, temos como interpretação e entendimento, só teve uma queda, a queda de Lúcifer e daquele que se segregaram com ele. Agora, claro, Deus puniu a cada um desses seres, a cada um desses anjos, mediante a sua justiça. Claro que não conseguimos entender os nuances de como é que Deus tratou, mas nós temos anjos que estão presos. Satanás, ele está solto, agindo, trabalhando com seus demônios, mas alguns Deus destinou eles à prisão. Eu quero ler mais 2 textos que falam de prisão. Apocalipse capítulo 9, versículo 1, diz assim: o quinto anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como que a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Segura. Nós estamos falando aqui do período da grande tribulação. Na grande tribulação, a Bíblia está dizendo que quando a quinta trombeta for tocada, o abismo vai ser aberto. Pastor, mas o que tem nesse abismo? A Bíblia aqui, ela descreve que nesse abismo existem seres que estão presos, aprisionados. Deixa eu abrir aqui um adendo. Coloca para mim Lucas capítulo 8, versículo 31. Quando nós olhamos para aquele caso do Gadareno, aquele homem que tinha uma legião de demônios, os demônios pediam para entrar nos portos. E qual foi o pedido deles? Rogava-lhe que não os mandasse para onde? Para o abismo, para as prisões escuras. Voltamos para Apocalipse capítulo 9. Quando nós olhamos esse texto do capítulo 9 de Apocalipse, eu não vou ler porque o texto é grande, e vamos ler o verso 10
12 apenas. Depois você lê em casa. Acompanhe em casa. Esses seres que estão presos nesse abismo. Diz a Bíblia que tinha cauda semelhante a dos escorpiões e aguilhão na cauda. E o seu poder era de danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si o rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Quando a quinta trombeta tocar, a Bíblia fala que esses seres que estão aprisionados hoje, eles serão colocados em exposição no tempo da grande tribulação. E esses demônios durante 5 meses haverão de atormentar os homens. E a Bíblia diz que muitos deles procurarão a morte e não encontrarão a morte. Bota o verso 6. Olha o que diz a palavra. Nesse período de atormentação de demônios, naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Tamanho tormento que esses seres espirituais são capazes de infligir sobre os homens. No capítulo 9 também fala sobre uma outra prisão. Vira para mim o verso 13. O 6º anjo tocou a trombeta. Ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: escuta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Pastor, mas por que são 4? Não sei te explicar. Eu tenho que caminhar na Bíblia aonde aquilo que ela diz é aquilo que ela está dizendo. Sim, nós temos um monte de lenda, um monte de especulações, mas eu prefiro ficar com o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que tem 4 anjos, que eles estão presos, e que na sexta, quando a 6ª trombeta for tocada, esses anjos serão soltos. Mas eles não vêm sozinhos. Eles estão presos também com um grande número também de seres que caíram. Bota o verso 16. O número dos exércitos cavaleiros eram de 200 milhões. E eu vi o número deles. Estamos falando de seres que estão presos, irmãos. Estamos falando aqui no capítulo 9, verso 16. Estamos falando de 4 anjos com esse exército que está preso junto ao rio Eufrates. Quando analisamos o capítulo 1 do capítulo 9, estamos falando de anjos e de seres que estão presos no abismo. Quando nós olhamos para a 2ª carta de Pedro, no capítulo 2, e Judas, no verso 6, estamos falando de seres que estão presos lá no Tártaro. Todos eles estão dentro do mesmo bojo. Escolheram seguir a Satanás. Escolheram eles tomar o caminho das trevas. Mateus capítulo 25, versículo 41. Diz assim: então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Deus insiste conosco através do seu Espírito: fuja da carne, fuja do pecado. Esses seres que pecaram, para eles não tem perdão. Eles não foram contaminados como o homem foi através de Adão. Aqui eles escolheram pelo livre-arbítrio deles, decidiram. E tem um texto da palavra, Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 16. Bota no 14. Vamos no 14. E visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Jesus participou das mesmas coisas. Escuta, para que pela morte, quando Jesus morreu, ele aniquilou aquele que tinha o império da morte. Isso é o diabo. Entenda uma coisa: esse termo, aniquilar-se, não significa que Deus destruiu o diabo. Jesus não destruiu. Jesus, ele aniquilou as obras dele, a ação dele, o poder que ele tinha no império da morte. É por isso que Jesus, ele triunfa e diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Apocalipse 1,18, Jesus diz: eu tenho as chaves da morte e a chave do inferno. Tenho as chaves da morte, a chave do inferno. Volta lá agora. Hebreus 2.
Não, o verso anterior. O 14. Isso. Então quem é que tinha o império da morte? Satanás, o diabo. É por isso que Jesus triunfa e diz: eu tenho as chaves da morte. Porque Jesus venceu a morte. Então ele aniquilou o poder do diabo. Viram o que disse? E livrasse, Jesus, ele aniquilou o poder do diabo sobre a morte, para que livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Esse era o meu estado, era o teu estado. Todos nós estávamos presos. Ninguém poderia nos tirar dessa condenação da morte. A morte de Jesus nos propiciou isso. A mim, a você, o direito de se arrepender, de buscar a Jesus, de ser salvo, de sair da escravidão. Porém, todavia, o verso 16 diz: porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou ele a descendência de Abraão. Coloca a revista atualizada. Na outra versão vai dizer assim: Deus não socorre anjos. A salvação, ela não é extensiva para anjos. Jesus, ele não veio para salvar anjos. Jesus veio para salvar o homem. Por isso que diz lá em Lucas capítulo 19, versículo 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Buscar os homens. Quanto a esses seres que falei, que pecaram, que escolheram, eles já estão, alguns deles aprisionados, outros já estão debaixo de sentença, mas o que aguarda eles é um inferno de sofrimento eterno. A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3, que eu e você, escuta, igreja, olha o privilégio que você tem como igreja. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quantos mais as coisas pertencentes a esta vida. Sim, esses anjos, quando haverão de ser mandados para a perdição eterna, a igreja vai passar por esse julgamento deles. Alguns, dentro da soberania de Deus, Deus os deixou de aprisionados. Mas pastor, tem anjos caídos, soltos? Sim. Esses são os demônios que atormentam, que labutam, que trabalham assuntosamente com intuito e com propósito de desviar você do alvo, desviar você do caminho. Coloque Efésios capítulo 6, versículo, vamos ao 10. Efésios 6, 10. Vira o 11. Revestido de toda a armadura de Deus, para que possa estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Estou dizendo que o diabo tem ciladas, ele tem estratégia. Vira, porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Então escuta bem, tem um mundo espiritual que nós batalhamos. Nós não temos que lutar, não é contra homem, não é contra pessoas. A Bíblia está dizendo, nós temos que lutar contra, primeiro, principados, potestades, príncipe das trevas desse século, ossos espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possas resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Sim! Deixa o 12. Tem uma batalha espiritual. Tem seres espirituais que agem, que movem, que atuam, que trabalham absolutamente para destruir os homens. Talvez você não conheça a história, mas eu te aconselho, leia mais a Bíblia. Eu tenho incentivado a igreja, leia a Bíblia, leia a Bíblia. No livro de Daniel, no capítulo 10, no versículo 13, nós temos uma situação quando Daniel estava orando, e o anjo Gabriel foi enviado com uma resposta a respeito do povo de Israel. Olha o que diz a Bíblia: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Entenda uma coisa, isso aqui não está falando de nada humano. A Bíblia está dizendo aqui que Gabriel, quando chega para trazer mensagem para Daniel, Gabriel diz para ele: olha, eu vim com uma resposta de Deus para você, porém lá, nas regiões celestes, eu fiquei travado. O príncipe da Pérsia me resistiu. Foi preciso que Miguel viesse e batalhasse contra o príncipe da Pérsia para que eu conseguisse chegar aqui.
Vira o verso 20. Mas aí diz, para entender qual o 19, porque Gabriel fala com ele e disse: não temas, homem muito amado. Isso é Gabriel falando para Daniel, o anjo Gabriel falando para Daniel: paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse, agora Daniel vai falar com Gabriel: fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. Vira o 20 agora. E ele disse: sabe por que eu vim a ti? Agora, pois tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Estamos falando de principados que atuam sobre nações. E isso eu quero me focar e me prender só no texto, irmãos. Não vou falar aqui dessas coisas tanto que são desenvolvidas dentro dessas linhas de batalha espiritual. Eu quero ficar só com o texto. Esse texto está dizendo que, pelo menos aqui nessa ocasião, tem um principado na Pérsia, tem um principado da Grécia que lutou contra Gabriel e Miguel precisou vir batalhar. Jesus, ele, quando no seu ministério, ele se refere ao nosso inimigo, diz assim, João capítulo 14, versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, ele não tem nada em mim. Satanás é chamado do príncipe deste mundo. E ele tem todo o seu estratagema para perverter o homem, para tirar o homem da condição de relacionamento com Deus. Jesus fala em Lucas capítulo 10, versículo 18, da seguinte maneira: quando os discípulos estão voltando, retornando, dizendo que eles tinham expulsado o demônio, curado o enfermo, Jesus fala para eles: eu vi Satanás como raio cair do céu. Eu vi quando esse ser caiu. Hoje vocês estão tendo autoridade sobre ele, mas eu vi quando ele caiu dos céus. Ele foi deposto da sua posição. E a Bíblia chama ele de príncipe deste mundo. E a Bíblia vai nos trazer inúmeras advertências, irmãos, a respeito da ação dos demônios, dos poderes das trevas, que eu e você estamos batalhando todos os dias. Segunda carta aos Coríntios, do capítulo 11, versículo 14. Paulo, ele adverte a igreja de Corinto. Volta o 11. Desculpa. É o verso 13. Ele diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos. O que Paulo está falando? Pessoas que eram falsas, que não eram verdadeiros cristãos, se apresentavam como apóstolos de Cristo, mas não eram falsos. Aí Paulo traz uma séria advertência. Agora vira o 14. Não é de se maravilhar, porque o próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Ei, irmãos, isso é sério. Paulo está dizendo que ele pode se transfigurar, ele pode se maquiar, ele pode aparecer para você como se fosse um anjo de luz. Por isso você precisa ter o discernimento, o entendimento, a compreensão, que é somente no Senhor. É somente por intermédio do dom do discernimento, da autoridade do nome de Jesus, é que você vai vencer o poder desse inimigo, que ele se disfarça, e ele vem com esse intuito, com o propósito de desvirtuar a igreja. Paulo advertiu ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, e ele falou sobre os últimos tempos. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ele diz: mas o Espírito expressamente diz. Quem diz? O Espírito Santo. O Espírito Santo diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O que significa apostatar? Apostatar é abandonar a fé, é abandonar a verdade. Ele está dizendo: olha, nos últimos tempos, alguns crentes, eles vão abandonar a fé, eles vão dar ouvido a espíritos enganadores, vai dar ouvido à doutrina de demônios. Sim, irmãos, os demônios estão ativamente trabalhando. Lemos os textos. Existem seres que estão presos
com o intuito e com o propósito de desviar-nos da verdade. No Velho Testamento, o inimigo, de maneira sorrateira, ele adentrou no meio do povo de Israel, corrompendo eles, levando eles ao pecado. Não tenho tempo para ler todos os textos, mas coloca para mim Levítico capítulo 17, versículo 7. Olha o que diz a palavra: nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios, após os quais ele se prostitui. Isso seria por estatuto perpétuo nas suas gerações. Escuta, lá atrás, demônios eram cultuados, sacrifícios eram oferecidos para eles. Sim, porque da mesma forma que Lúcifer, ele queria assentar-se no trono, ser como Deus, hoje ele busca a adoração dos homens, o sacrifício para eles. E os homens, assim como os anjos, que se corromperam e aceitaram servir a Lúcifer, hoje os homens também estão escolhendo servir a esse ser que já está debaixo de condenação. Deuteronômio capítulo 32, versículo 17. Moisés, ele escreveu e disse: olha, sacrifício oferecer aos demônios e não a Deus, os deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Escuta, sim, Satanás se apresenta como Deus. Satanás se apresenta como aquele que vai doar, que vai dar as ofertas, a oferenda dele é exatamente isso. Sempre ele vem com esse papinho dele de dar, de doar. Foi assim lá no Éden. A proposta que ele fez foi exatamente essa: vocês serão como deuses. O dia que vocês comerem esse fruto, vocês serão como deuses. E hoje os homens estão buscando isso, essa deificação, a doutrina da nova era, as religiões esotéricas. E tem muito crente enganado, ludibriado, que anda afirmando essas liberdades. Porque dentro da filosofia esotérica oriental diz: você tem um Deus dentro de você. Mas não está falando do Espírito Santo. Você tem um Deus que você precisa desenvolver. Você precisa desenvolver o seu Deus dentro de você, trazendo sobre si essa autoafirmação, essa teoria da positividade, do seu crescimento interior, do seu desenvolvimento, da sua divindade. Não, irmãos, isso é mentira, isso é doutrina de demônios, é a proposta de Satanás para você corromper. Nós somos humanos, seremos sempre humanos, só temos qualquer coisa por causa da graça. É a graça de Deus em nós que nos faz viver novidade de vida. Tudo é por causa da graça. Nos Salmos de número 106, verso 37, diz a Bíblia assim: demais disso sacrificaram seus filhos e as suas filhas aos demônios. Lá atrás fizeram isso, mas ainda hoje o satanismo está crescendo na igreja. Hoje nós já temos a igreja do diabo espalhada pelo mundo afora. Nós temos o papa do diabo que tem prazer em se ostentar. A igreja do diabo lá no sul do Brasil, ela foi inaugurada há cerca de alguns meses atrás, um pouco antes ainda daquela grande tragédia que houve lá. Alguns até associavam uma coisa com a outra. Mas entenda uma coisa, irmãos: o fato de pessoas tomarem decisões, isso não significa dizer que toda uma população vai pagar em torno disso. Mas uma coisa eu afirmo: cada vez mais Satanás está enganando pessoas. Pessoas estão sendo atraídas, pessoas são trazidas. E por essa razão, o juízo de Deus vai vir sobre a terra. Apocalipse capítulo 16, versículo 14. Diz a Bíblia assim, volta com 13. 16, 13. E a boca do dragão e da boca da besta, e da boca do falso profeta saiu 3 espíritos imundos semelhantes a rã. Porque são espíritos de demônios, escuta, que fazendo milagres vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Escuta uma coisa, irmãos: o inimigo também tem o poder de ludibriar, de enganar. Eu creio num Deus que cura, eu creio num Deus que faz milagre, eu creio num Deus que ressuscita morto, que faz milagre, que faz maravilha. Mas escuta uma coisa: a Bíblia está dizendo que nos últimos tempos falsos profetas se levantariam com espírito de demônios para enganar, para ludibriar. É preciso você ter discernimento. Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que reluz é ouro, e precisamos ter a nossa atenção a isso. Apocalipse capítulo 18, versículo 2.
e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu. Caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. Sim, essa terra está saturada com o poder de demônios, poderes das trevas, poder de Satanás. Efésios capítulo 4, versículo 27. Paulo, quando ele adverte a igreja de Éfeso, ele diz: não deis lugar ao diabo. Sim, você não pode dar lugar ao inimigo, porque ele anda ao nosso derredor. 1 Pedro capítulo 5, acho que verso 7, verso 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Se coloque de pé. Aleluia, Jesus. Sim, nós temos um adversário que não para. Nós temos um adversário que continuamente tem trabalhado, labutado com intuito, com propósito de enganar a humanidade, de prender a humanidade. Ele já tem uma sentença. Eu queria só terminar, irmãos, mas eu preciso. Apocalipse capítulo 20, verso 3. Diz a Bíblia assim. Desculpa, bota um. Agora eu vi descer do céu um anjo, e ele tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Esse texto fala do milênio. Quando foi iniciado o milênio, a Bíblia fala que um anjo de Deus. Agora bota o verso 3. Lançou-o no abismo. Não, mas vai ter que ler o 2 para entender. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. Satanás vai ser preso. E durante 1000 anos, pode deixar o 3, ele vai ser encerrado. Ele vai ser colocado lá no abismo. Depois disso, ele vai ser solto por um pouco de tempo. Mas, lá no final, a Bíblia diz depois, no verso 10 do capítulo 20, ele já tem um lugar reservado. Olha o que a Bíblia diz sobre ele, verso 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia, de noite serão atormentados para todo sempre. Eu quero te pedir, feche os teus olhos. A minha pergunta para você é: onde você vai passar a eternidade? Ao lado de quem você quer passar a eternidade? Porque esse ser já está condenado. Esse ser já tem uma sentença sobre ele. Dia e noite serão atormentados no lago de fogo agora. E a Bíblia diz que todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. O seu nome tem que estar escrito no livro da vida. Aleluia. Só tem uma maneira, só tem uma forma de entrar no céu: é ter o nome escrito no livro da vida. Oi, Jesus, te adoramos. Apocalipse 20, verso 14 e 15. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito, escuta, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Agora feche seus olhos. Eu quero perguntar para você: teu nome é escrito no livro da vida? Você tem certeza disso? Você tem certeza disso? Porque se você não tem certeza, você precisa correr agora para os pés do Senhor. Aleluia. Eu quero perguntar se tem alguém que está afastado do Evangelho, alguém que não entregou a vida para Jesus. Glória a Deus. Saia correndo. Jesus está te chamando. Hoje é o dia de você reconciliar-se com o Senhor e dizer: eu não quero seguir Satanás, eu não quero seguir o reino das trevas, eu quero morar eternamente com Deus, com o Senhor. Tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus? Tem alguém que está afastado do Evangelho? Hoje Jesus está te chamando. Se não tem, nós vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, eu oro a Ti. Deus Todo-Poderoso. A Tua palavra é a verdade. Eu quero orar a Deus e te pedir todo engano de Satanás, todo lobo do inimigo. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos que a Tua verdade, que a Tua luz venha brilhar nos corações. Oh Deus, irradia a Tua luz nesse momento agora. Aqueles que nos assistem através das redes sociais. Senhor, toca nesse coração, nessa vida. Quero o poder do inimigo. Eu repreendo toda a marra das trevas, toda prisão de mente, toda prisão do coração. Em nome de Jesus, Senhor, traga salvação.
Senhor, impede a tua salvação, Deus. Nós oramos nesta noite, crendo, confiando que o Senhor é o Deus que transforma a vida, é o Deus que muda a história. Salvação, Assim nós oramos, Deus. Guarda como igreja. Oh, Guarda o teu Deus povo. Santo, Deus. Levanta aqui, Deus, um exército de homens e mulheres compromissados contigo, a dizer não para o diabo, a dizer não para o reino das trevas. Encha a tua igreja, Senhor, do teu poder, da presença do teu Espírito. Revista o teu povo da armadura de Deus. Revista o teu povo da tua autoridade. Porque nós somos mais do que vencedores por intermédio de Cristo Jesus. Despeça-nos, ó Deus, debaixo da tua eterna bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estenda tuas mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as suas consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Todos digam comigo amém. Amém, Jesus. Querido, leva essa palavra com você. Aleluia. Lembre-se, Deus te ama. Você não precisa ter medo dos demônios. Você não precisa ter medo do diabo. Porque aquele que habita em você te faz mais do que vencedor por intermédio de Jesus. Deus abençoe a todos. Vem em paz, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.